Olá, bom dia, estamos de volta novamente aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com Eugênio Albuquerque, que é consultor político, tem empresa também de pesquisa aqui no estado de Alagoas. Bom dia, Eugênio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, ouvintes, bom dia a todo o pessoal aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan Maceió. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouco das eleições pré-campanha e também das campanhas que batem a porta, já que a partir do dia 20 do próximo mês, 20 de julho, até o dia 5 de agosto, nós teremos os períodos das convenções partidárias e aí sim, firmando os candidatos, que na verdade é uma forma de só consolidar os nomes, mas as campanhas elas ficaram mais curtas no pedido do voto, mas está cada vez mais longa na questão da pré-campanha, que pode tudo exceto pedir o voto explicitamente. Eugênio, a gente tem acompanhado a, aspas, profissionalização de muitas campanhas aqui no estado de Alagoas, algo que era bem diferente há algumas décadas, alguns anos atrás, principalmente no interior do estado de Alagoas. Qual a importância na prática de uma pesquisa eleitoral para o candidato, para o pré-candidato, nortear o seu marketing político, as suas atuações no dia a dia, a forma de falar com o seu eleitor? Traça um pouquinho para a gente esse cenário. Na verdade, está melhorando essa questão de profissionalização das campanhas eleitorais em Alagoas e no Nordeste, apesar de que estão um pouco atrasados em relação a outros estados e outras regiões, porque é sempre assim, o político nordestino, o arquétipo do político nordestino é aquele arquétipo de que eu sempre fiz, quem conhece o meu povo sou eu, a minha cidade é diferente de todas as outras, ela tem peculiaridades que só aqui tem, e na verdade todas as cidades têm peculiaridades de seu local, mas no todo a política ela é muito similar, com arquétipos diferentes, com culturas diferentes, o que é natural da região, do eleitor e não da política. Qual a importância de uma pesquisa para você guiar? Primeiro que uma pesquisa ela é insignificante quando feito só uma. Na verdade, você tem que traçar um planejamento de pesquisas, desde a quanti a quali, as pesquisas quantitativas a qualitativa. Eu sempre costumo exemplificar para o eleitor comum, o eleitor que tecnicamente ele não tem a experiência de quem participa de campanha. A pesquisa é o seguinte: imaginemos que há 40 anos atrás nós sairíamos daqui para a rua São João, em São Paulo. Imagine quantas ruas São João deve ter em São Paulo. Nós estamos a mais de 2.000 quilômetros de São Paulo. Imagine você ir daqui para lá sem um mapa, sem um Waze. Você chegaria na rua São João, logicamente. Mas provavelmente durante o caminho você poderia ter diversos erros até chegar a essa rua São João. Você deveria levar muito mais tempo para chegar a essa rua São João. Pesquisa é um Waze. Então o Waze vai lhe deixar na rua São João, estimar o trânsito que você vai levar até chegar à rua São João e em quanto tempo você vai chegar a essa rua São João de forma ininterrupta, sem parar a viagem. Então ela serve, não é para dizer quem vai ganhar ou quem vai perder, é para lhe dar o cenário de como trabalhar para você ganhar ou perder. Uma das pesquisas, a principal pesquisa que as pessoas veem todos os dias na televisão é a pesquisa quantitativa. Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? Candidato A, 40%, candidato B, 30% e assim sucessivamente. Não tem a qualitativa. E eu vou dar um exemplo da importância da qualitativa. Eu estou há aproximadamente 3 meses acompanhando uma campanha política em uma das cidades do interior do estado. Que, para você ter uma ideia, eu vou reservar o nome da cidade e o nome dos candidatos.
tinha um candidato A que estava com 58% das intenções de voto. E um candidato chegando, entrando na disputa, até então ele não era candidato, pré-candidato. Todos os outros saíram e ficou. Esse cara entrou, alguns outros saíram e esse cara entrou e ficou 58-23. Isso era um número que está perdido. E aí nós fizemos uma quali e a quali apresentou o seguinte, que aquele candidato A, ele tinha intenção, porque até então ele estava há muito tempo se apresentando como opositor à gestão, como única via de oposição, uma gestão muito mal avaliada, mas as pessoas não votavam no candidato A. As pessoas tinham a intenção de votar no candidato A pelo que ele representava naquele momento. Mas até então existia uma rejeição implícita à pessoa do candidato A. Mas como não tinha opção, o candidato A era a única opção. E a qual ela mostrou isso muito claramente. O que é que o candidato B fez? Começou a se apresentar como uma opção de mudança muito melhor do que aquela, que você não era obrigado a votar naquele, porque agora você tinha opção. Alguém que tinha proximidade com as pessoas, que gosta de gente, que está muito próximo das pessoas e que viu naquele momento, resumindo, os últimos números que nós temos de lá, após quase 3 meses, é o candidato B com 50 e o candidato A com 33. Você entende que a importância da pesquisa quali para início de qualquer projeto, ela é insubstituível. E aí sim, acompanhar com quanto e, se necessário, fazer novas qualis. Então, para uma campanha profissional é inadmissível não ter pesquisa. Eugênio, pesquisa eleitoral, a quanti, a quali, essa questão do norte, do direcionamento político de uma campanha, pesquisa ganha eleição? Ajuda a ganhar, como um bom marketing, uma boa comunicação ajuda a vencer, como também um bom candidato ajuda a vencer. Eu costumo dizer que não é o marqueteiro que vai ganhar a eleição, não é o candidato sozinho, não é o grupo político, não é a pesquisa, não é nada só. Agora é um conjunto de coisas que, somado, lhe dá mais chances de vitória. Vamos imaginar que nós temos um grande time de futebol entrosado, com uma grande estrutura, pagando em dia, com grandes premiações. Mas se ele não tiver num dia feliz, ele provavelmente pode perder aquela partida. Mas um campeonato de pontos corridos, todas essas características somadas, tende a vencer uma eleição. Até o tempo de que você entrou. Se você errou no tempo, você pode perder. Você fez tudo certo, você só errou no tempo. Ou começou cedo demais, ou começou tarde demais. Então são características que não tem como, não tem fórmula mágica, não é fórmula secreta. Quem vende isso, eu costumo dizer que é os famosos vigaristas, e vigaristas tem em todas as profissões. Eugênio, nós passamos por uma época de descréditos nas pesquisas, nas últimas eleições, principalmente as pesquisas voltadas à população, aquelas que a população que recebe, não a campanha em si. Aí o meu questionamento seria para trazer para o ouvinte qual é a equipe, quem são os profissionais responsáveis por essas pesquisas, quem assina o resultado e qual é a credibilidade dessas pesquisas para as eleições. Deixa eu falar. Primeiro eu peço ao ouvinte que eu sou defensor disso. Eu acho que o TSE já deveria ter feito isso há muito tempo, que é uma espécie de ranking de acerto. Eu acho que o TSE deveria ter em suas redes um ranking de acerto. Quem foi quem acertou mais nas últimas eleições, para poder você se guiar daquelas que são divulgadas e registradas, quem acertou. O descrédito muito partiu, às vezes, da questão seguinte. Vamos lá. Se nós rodássemos uma pesquisa hoje, o JHC dá disparado. Entenda que o JHC vai dar muito bem. Mas pode ser que próxima eleição, esses números eles se afunilem. Porque a pesquisa ela é o retrato do momento. Você tem que estar acompanhando a cada pesquisa que sai. O Paulo chegou a ter 3% das intenções de voto. Terminou o segundo turno, o primeiro turno com 46%. Nós acompanhamos toda essa evolução e principalmente a virada. Eu acho que nós fomos o primeiro instituto a dar a virada do Paulo Dantas aqui em Alagoas.
Mas isso foi possível porque a gente fazia pesquisa quase que semanalmente, a cada 15 dias. Então o eleitor ele tem que observar primeiro quem acertou nos últimos anos, o histórico desse instituto e acompanhar a cada 15 dias para que veja a evolução. E também entender um pouco de margem de erro. Quando a eleição ela é apertada, existe um fenômeno chamado margem de erro, que é aquele 3 pontos para mais e 3 pontos para menos. Ah, você disse que fulano ganharia por 2 pontos e ele perdeu por 2. Eu não errei, porque eu tinha uma margem de erro que poderia considerar uma inversão desses resultados. Agora você erra quando você diz que fulano está 15 pontos, 20 pontos na frente, fulano perde por 20. Então houve um erro aí. Então é o seguinte, e também desconfiar de institutos que chegam de última hora para fazer o trabalho de tentar levar o eleitor a votar em alguém por causa do resultado, que eu acredito que isso não acontece porque o eleitor se conversa. Eugênio, qual a diferença de uma pesquisa para as disputas majoritárias e disputas proporcionais? Segue o mesmo rito? Como é que ela funciona? E, objetivamente, para o pré-candidato a vereador, como é que ele pode mensurar se está bem ou não numa pesquisa, quando a gente vê aquele índice bem assim, fulano tem 0,3% do eleitorado na cidade, 0,4%, e a gente sabe, né, que esse voto proporcional, podemos dizer assim, ele é mais sensível, é mais vulnerável, principalmente nas grandes cidades como Maceió, Arapiraca, enfim. Assim, sobre pesquisa proporcional, eu falo, modéstia à parte, com muita propriedade, porque nós somos um instituto que fizemos uma metodologia onde nós entregamos a grande maioria dos que venceram as eleições, proporcionalmente quanto cada partido faria, se as eleições fossem hoje, e toda uma evolução. Qual é a diferença? Com 1.200 pessoas, você tem um número para prefeito em Maceió considerável com segurança. Contudo, para vereador, você tem que ouvir 4.000 entrevistas. Por quê? Porque você precisa ouvir todos os bairros, você precisa ouvir todas as regiões administrativas. É uma pesquisa mais cara. Mais cara, e você precisa estar em todas as bases políticas dos pré-candidatos. Imagine que o cara é candidato, mas ele está num bairro menor. Uma pesquisa para prefeito pode não passar lá, não pegar o voto dele. Mas uma pesquisa feita para vereador tem que ter esta metodologia para pegar um número maior de pessoas. Por exemplo, para deputados, nós fazíamos 5.000 pessoas e passávamos nos 102 municípios de Alagoas. Tem municípios que a gente escutava 7 pessoas, mas era necessário passar pelos 102 municípios. Isso nos reduzia a margem para governador, mas nos dava uma margem de acerto muito grande nos números de deputados eleitos, que foi o que aconteceu. Agora, entenda, existe o eleitor que define faltando 2, 3 dias. E esse eleitor ele é muito maior nas eleições proporcionais. Por exemplo, nós chegamos a 30% de indecisos, faltando 3 dias para as eleições proporcionais. E existe o fenômeno da compra de voto, que, infelizmente, é recorrente, não só no Nordeste, em Alagoas, no Brasil todo, que é o eleitor que espera um momento para vender o voto e, de repente, alguém que tinha 1%, mas que tem um grande financeiro e que tem uma grande base que vai levar esse dinheiro para o eleitor, ele pode sair de 1 para 3 e tirar a vaga de alguém que apresentava na pesquisa ter um número maior. Mas esse indeciso é que decide. Eugênio, eu tenho visto alguns fenômenos no interior do estado de Alagoas ao longo desses anos, ao longo das disputas, que é o seguinte: o camarada tem um cargo comissionado ou um familiar na prefeitura, mas segue alinhado politicamente com o outro candidato. Chega até a botar na sua porta o adesivo do candidato que vai suceder o atual mandatário. Enfim, como é que a pesquisa consegue identificar essa pessoa, aspas, que está camuflando o voto? Ou seja, diz que vai votar em um, mas na verdade, na prática, vai votar em outro. E tem pesquisas que a gente, no Jornal da Manhã, na reportagem da Folha de Alagoas, a gente tem apurado que ao longo dos anos
tem muita pesquisa fake rodando no estado de Alagoas de pessoas ligadas à política partidária para identificar se alguma liderança, alguma pessoa vai trair aquele candidato e chega a bater na porta da pessoa, você vai votar em quem? Chega com uma pranchetazinha, chega até com um carro plotado, já ouvi dizer, e a gente já apurou algumas dessas questões no estado de Alagoas. Como identificar essa questão desse voto camuflado para ter aquela certeza durante a pesquisa? Vamos lá. Existem algumas formas. Entenda que você tem gente que faz pesquisa conosco há mais de 12 anos. Você entende que aquela pessoa tem um treinamento e uma formação diferente de eu fazer um pega na rua agora, pegar alguém para simplesmente ir fazer o mesmo questionário. Não vai fazer com a mesma qualidade. A equipe já é uma forma de você diminuir esse erro. Outra coisa, o próprio sistema lhe ajuda muito. E tem uma terceira coisa, a forma como você vai fazer o questionário. Você pode fazer 3 ou 4 perguntas que você entenda a certeza daquele voto ou não. E aí nós, na reta final da campanha, nós fazemos muito, que é a casca de banana para o eleitor. Aí você votaria falando, poderia estar certo desse voto ou poderia mudar até a eleição? São determinadas perguntas, eu só estou dando essa aqui, que a gente faz, logicamente, como não entregar o ouro ao bandido. Claro. Mas, então, são determinadas perguntas que nos dá um nível de certeza que vai nos mostrando, olha, tem alguma coisa aqui errada. Um exemplo, para esse momento, eu peguei numa cidade, candidato a prefeita, candidato à reeleição, com 60% dos votos. E a oposição com 20%. E aí eu ia para outra pergunta, disse, se a prefeita for candidata, você votaria nela com certeza e caía para 52%. Poderia votar 23%. Não votaria nele de jeito nenhum 25%. Da oposição, subia de 20% para 25%. E o poderia votar dela era 40%. Você entende que, apesar da grande diferença, o potencial somado, vota com certeza, poderia votar, era igual? Então ali tem uma tendência de que está camuflando... Tem disputa ali. Não, e de que está camuflando na hora de falar. Então existem formas profissionais de você ver isso. Aí eu sempre costumo dizer, tem gente que fala, mas as pesquisas do Data Science é mais caro. O cara é perder. Se vocês quiserem botar todo um projeto em valores menores, procurem outros. Agora a gente só vai para fazer e dar a melhor forma de resultado, entendeu? Você mencionou que a pesquisa ela é um retrato do momento, né? E aí vocês vão buscando esses resultados aí partindo agora para a Quali. Como é que vocês vão criando as perguntas? Qual é a frequência que vocês determinam nesse processo para poder fazer essas pesquisas? E a cada momento vocês criam novas de acordo com aquele local específico, com aquela situação específica? Vamos lá para a Quali. A Quali é o seguinte, é uma pesquisa muito mais cara do que a Quanti, chega a ser 10 vezes o valor da Quanti, então não é todo mundo que pode arcar. Nós conseguimos democratizar com um sistema novo a pesquisa Quali para o interior do estado, para que eles possam arcar com uma Quali. Mas naturalmente eu recomendo para uma cidade do interior 2 Quali, uma na pré e uma após os candidatos definidos. Até para você medir o que deu certo na sua comunicação de pré, para continuar na campanha, o que não deu e o que vai mudar para a comunicação da campanha. A qualitativa, ela direciona como você vai se comunicar, como o eleitor pensa, de forma aberta, e você poder se comunicar de acordo com o seu eleitor. Numa eleição como Maceió, um exemplo. Uma eleição como Maceió pode existir quase que diária, qualitativa de programas eleitorais. Botar um grupo focal aqui, ou 2 ou 3, assiste esse programa, o que é que você achou desse programa? Fazer qualitativa em bairros quase que diariamente. Por quê? Porque uma eleição como Maceió, financeiramente, permite esse uso, esse trabalho. Já uma eleição como uma cidade como, vou dizer aqui, está Capela, por exemplo, Viçosa, não dá as condições financeiras para você realizar a Quali. O ideal era o maior número, mas pelo menos 2.
uma na pré e uma na campanha, para ir direcionando a comunicação da campanha. Eugênio Albuquerque, diretor do Data Census, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, fazer o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades. Traga uns spoilers também, Trazer João, os das spoilers, eleições. trazer o número das pesquisas registradas quando elas forem realizadas, para fazer essa parceria aqui com o Jornal da Manhã, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Queria agradecer a vocês, dizer que estou sempre à disposição, só chamar que eu estou por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Eugênio Albuquerque, obrigado às minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Cláudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.